Gente, adivinha sobre o que é o programa de hoje? Hein? Arqueologia ou Bancando Indiana Jones. Não, pessoas, não é sobre o Harrison Ford, mas bem que podíamos fazer um sobre ele. Hein, produção? Não. Esse ator talentosíssimo, versátil e que já foi muito gato. Não. Não? Não. Seus chatos. Voltando à vaca fria, do que eu tô falando mesmo? Ah, sim, arqueologia. Quem nunca sonhou em bancar um Indiana Jones ou a Lara Croft? Esses dois personagens da ficção que desbravam sítios arqueológicos nos recantos mais remotos do planeta. Descobrem tesouros escondidos que contam a história da humanidade. Enfim, vivem grandes aventuras arqueológicas? Olha, não é para qualquer um não. Mas também nem precisa se enfiar num local ermo, isolado e longe de tudo. Não, dá para fazer descobertas arqueológicas por aqui mesmo. Tipo o Cais do Valongo, na região do Cais do Porto, no Rio de Janeiro. A Unesco incluiu em sua lista do Patrimônio Mundial o sítio arqueológico do Cais do Valongo. Localizado no Rio de Janeiro, ele simboliza a chegada em massa e o martírio dos escravos africanos traficados ao continente sul-americano. O Comitê do Patrimônio Mundial, reunido na Polônia, evocou a memória de cerca de 900 mil africanos desembarcados no cais de pedra construído a partir de 1811. O antropólogo responsável pela candidatura do sítio, Milton Guran, afirmou que o reconhecimento está ligado à necessidade de reparação em nome dos milhões de africanos que foram escravizados. As pedras em que os escravos provenientes da África deram seus primeiros passos no Brasil haviam sido deixadas sob os escombros da metrópole que se desenvolveu. O cais foi localizado sob uma espessa camada de cimento em 2011, quando eram feitas escavações nas obras da zona portuária para os Jogos Olímpicos de 2016. Para a historiadora Kátia Bogia, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a proteção do patrimônio nos obriga a lembrar partes da história da humanidade que não podem ser esquecidas. Outro lugar onde toda hora surgem resquícios maneiros de civilizações extintas é o México. Olha só o que descobriram bem no centro da cidade do México. No coração da cidade do México encontra-se uma enorme estrutura circular dedicada a Ehecatl, o deus asteca do vento. A menos de 7 metros dali, parte do que era um campo de jogos. As descobertas foram apresentadas pelo Ministério da Cultura do México e se somam ao impressionante acervo de vestígios já encontrados e a outros que continuam enterrados no complexo arqueológico do Templo Maior, no centro histórico da capital. O templo ocupava um lugar importante na configuração da cidade pré-hispânica. Na área destinada ao jogo de bola, também foi descoberto um pequeno poço que continha ossos. Tratam-se de 32 conjuntos de cervicais e pescoços que foram provavelmente sacrificados ou decapitados no jogo. É impossível determinar se eram jogadores, mas o sacrifício estava diretamente ligado ao jogo, provavelmente através de oferendas. Com descobertas como do templo Ehecatl, recuperamos parte de um passado que nos orgulha, de uma história que nos inspira para o futuro. O local será classificado como sítio arqueológico e vai se unir a outras atrações da região, como as ruínas do Templo Maior, ao lado da Catedral Metropolitana. Um campo de futebol asteca. Que sinistro! Quer dizer, não era bem futebol, era mais um campo onde jogavam bola. Ah, sei lá. Mudando de assunto, vocês sabiam que a cada dia os pesquisadores descobrem novidades sobre os primeiros seres humanos? É, isso mesmo, nossos ancestrais. Aquela galera que começou a povoar esse mundão todo há milhares e milhares de anos.
O Homo sapiens, espécie a qual pertencemos, não data de 200 mil anos, como se acreditava até agora, mas de 300 mil, segundo os fósseis encontrados no Marrocos, de indivíduos extremamente parecidos com o ser humano atual. O francês Jean-Jacques Blanc, autor da pesquisa e diretor do Departamento de Evolução Humana do Instituto Max Planck em Leipzig, na Alemanha, afirmou que essa descoberta representa a origem da nossa espécie. Trata-se do Homo sapiens mais velho já encontrado na África e em qualquer outro lugar, explicou o cientista. O ninho dos fósseis humanos, encontrado em excelente estado de conservação durante escavações iniciadas em 2004 no sítio de Jebel Irhoud, no noroeste do Marrocos, continha os restos de pelo menos 5 indivíduos, 3 adultos, um adolescente e uma criança. Os pesquisadores descobriram que o rosto de um desses primeiros Homo sapiens é igual ao de qualquer outra pessoa de hoje em dia. Seu crânio, no entanto, é bastante diferente. A pesquisa foi publicada na revista Nature junto com outro estudo que aponta na mesma direção. A datação desses fósseis foi obtida por Daniel Richter, especialista do Instituto de Leipzig, por meio de termoluminescência, uma técnica muito comum utilizada desde os anos 80. A equipe de arqueólogos encontrou também no local, situado a 400 km ao sul de Rabat, outros fósseis, como uma mandíbula. O material encontrado leva à teoria de que o Homo sapiens arcaico, o Homo erectus e o Neanderthal podem ter coexistido não apenas em regiões distantes, mas também em zonas próximas. O paleoantropólogo Antoine Balzot afirma que, durante muito tempo, houve várias espécies de homens no mundo que se cruzaram, coabitaram e trocaram genes. Paleoantropólogo! Quero ver você falar isso rápido. Paleoantropólogo? Não era paleoantropólogo? Ha! Consegui! Escavar, fuçar, buscar os sinais das nossas origens. O passado dos animais e a história dos lugares deve ser incrível. E fazem isso até debaixo d'água. Os israelenses Han Feinstein e Ofer Hanan praticavam mergulho na área do antigo porto de Cesareia quando por acaso encontraram objetos do período romano tardio. A mais importante descoberta do tipo em 30 anos revelou vestígios da carga de um navio mercante que aparentemente transportava metal destinado a ser reciclado ou derretido. Foram encontrados itens de bronze, lâmpadas com a imagem do deus Sol e de um escravo africano, uma estátua da deusa Lua, peças com formatos de animais, âncoras e objetos de navegação. A carga também contava com antigos blocos de 20 quilos de moedas. As peças exibem a imagem do imperador Constantino, que reinou em todo o Império Romano até sua morte no ano 337, e do rival Licínio, derrotado em 324. A Autoridade de Antiguidades de Israel afirmou que o navio aparentemente foi surpreendido por uma tempestade na entrada do porto. Cesareia foi construída pelo rei da Judéia, Herodes, no século I a.C. Vestígios das épocas romana e medieval fazem da localidade uma das grandes atrações de Israel. Tan, taran, tan, tan, taran. Pois é, o nosso querido Indiana Jones ensinou pra gente como algumas dessas descobertas são muito preciosas, mas principalmente pelo seu inestimável valor histórico. Dá até vontade de sair escavando por aí. Vai que eu acho um tesouro. Aliás, um país repleto de tesouros escondidos e revelados é o Egito. Um país fascinante, o reino dos faraós, berço da civilização. E por lá também fazem novas descobertas quase todo dia. Eita, país rico de história é esse, minha gente! Uma área desértica no centro do Egito foi palco de uma descoberta de arqueólogos. No coração de um sítio arqueológico na província de Menia, dezenas de metros abaixo do solo, foram encontradas catacumbas onde estavam 17 múmias. Esse cemitério remonta aos períodos grego e romano. Os sarcófagos foram escavados em pedra ou argila, segundo um comunicado do Ministério das Antiguidades. Os arqueólogos também encontraram caixões de animais e 2 papiros escritos em demótico, uma forma de escrita hieroglífica simplificada utilizada durante as últimas dinastias faraônicas no Egito e até o início da Era Romana. O Egito autorizou recentemente vários projetos arqueológicos na esperança de fazer novas descobertas,
em um momento em que o setor turístico, pilar da economia egípcia, não consegue decolar depois de vários atentados no ano passado. Ai, eu não sou chegada à múmia, não. E nem gosto de cemitério antigo. E muito menos de caixão de animais. Credo. Mas eu gosto. Gosto não, eu adoro as pirâmides do Egito. Tão colossais, tão imponentes, tão... Milhares de anos se passaram e elas ainda estão lá, firmes e fortes. E ainda conseguem esconder segredos que parecem ficção ou magia. Será? As anomalias térmicas encontradas em 4 grandes pirâmides perto do Cairo trazem esperança ao grupo de pesquisadores. A resposta se a rainha Nefertiti está ou não enterrada no Vale dos Reis pode estar perto. Alguns blocos de pedras apresentam até 6 graus de diferença com os blocos vizinhos. Isso se traduz sobre as imagens da câmera térmica pelo surgimento das cores quentes, enquanto o resto do monumento é digitalizado em cores frias de azul. As razões para a anomalia térmica permanecem desconhecidas, mas isso pode indicar a existência de um quarto secreto. Essa área tem uma temperatura diferente. O que poderia estar por trás disso? Estamos perto do templo funeral. Acho que essa pergunta vai estar nas mentes de todos, especialmente aqueles que estão interessados na arquitetura. E quero que todos pensem sobre isso. O projeto de escaneamento das pirâmides deve decifrar o mistério do local onde está enterrada Nefertiti, a rainha de beleza lendária do Egito. Essa rainha Nefertiti causou, viu? Junto com o faraó Akhenaton, reinou por um longo período, considerado o mais próspero da história do Antigo Egito. E ainda rola esse mistério de não conseguirem achar a tumba dela. Mesmo depois de milhares e milhares de anos de sua morte, ela ainda causa. Poderosa é pouco. E aí, gostaram? Então não percam o próximo Multiclube. Tchau! Já que falamos hoje de arqueologia, que tal deixarmos um legado para os arqueólogos do futuro? Bora construir uma cápsula do tempo? É muito fácil. Você pode usar um pote de vidro, uma lata ou até uma caixa de sapatos, que podem ficar escondidos dentro de casa mesmo. Mas se você quiser enterrar sua cápsula, tem que escolher um material mais resistente, ok? Você vai precisar também de uma fita adesiva grande e um saco plástico grosso. Separe objetos que contêm um pouco da sua história ou da época em que você vive. Pode ser um jornal, uma foto, um chaveiro. Vale também escrever uma carta para o seu descobridor do futuro. Guarde esses objetos dentro do recipiente e feche bem fechado. Pode guardá-lo no saco plástico para proteger da umidade. Sua cápsula do tempo está pronta. Esconda bem para que somente os arqueólogos do futuro a encontrem.